Que assim seja. Silvinho, venha conosco. A gente pensa que não vem ninguém, né? Não pensa que não. Boa noite. Seguindo o exemplo de nossa irmã Dani, eu sou um homem calvo, de estatura mediana, cor de bufa ou moreno claro. Um pouco cansado hoje, mas também muito feliz em estar aqui com vocês, para partilhar um pouquinho do que a gente pôde absorver a respeito da experiência que... eu estou vestido com a farda do trabalho, viu gente? Porque eu vim direto. Então peço desculpas por isso também. Mas eu louvo a Deus pelo meu trabalho. Então também estou muito contente por estar aqui. E a minha farda é verde. Da cor do vestido de Dani. Mas eu estou muito contente em ter entrado em contato com esse material. E espero poder partilhar com vocês um pouco do que foi assimilado. Então, sem mais delongas, vamos para a frente. Eu trouxe um roteiro hoje. Hoje vai ser um pouco mais... Eu não gosto muito de fazer palestras com slide, porque me deixa muito preso, mas hoje eu preciso ser muito didático. Os assuntos que permeiam esse conteúdo, irmã Sheila, precisam ser didáticos. Ou a intuição me convidou a ser dessa maneira, né? Então, o nosso encontro de hoje, ele vai estar pautado em 3 momentos. O primeiro momento vai ser uma rememorização sobre o espírito imortal e a natureza essencial de quem somos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar relembrando o que somos, quem somos e por que aqui estamos. No segundo momento, nós vamos fazer uma pegada e uma rememorização sobre um tema muito importante, que permeia todo o trabalho que visa visitar uma obra bibliográfica ou um olhar sobre a vida de uma outra pessoa, que são os temas de adoração e veneração. Esses temas são muito importantes serem rememorados, porque eles estão intrínsecos em nosso subconsciente e fazem parte do nosso processo formativo, ético, moral, religioso até esse exato momento. Para aqueles que já permeiam a doutrina dos espíritos, isso fica muito, ou que nasceram já em berço espírita, isso fica um pouco mais fácil. Mas para aqueles que nos ouvem por meio das redes sociais, ou para aqueles que aqui chegam neste exato momento em busca de conhecimento, a gente precisa colocar balizadores a respeito desses temas, a fim de que a gente não traga para uma aplicabilidade em uma nova relação conceitos que outrora foram importantes, mas que agora precisam ser ressignificados. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre o que é adoração e veneração. E por fim, a gente vai falar sobre o tema da noite, que será a vida e a obra e o trabalho da missionária irmã Sheila. Então, para começar os nossos trabalhos, a gente precisa fazer uma retomada a respeito sobre quem sou eu, não é? Quem sou eu? A doutrina dos Espíritos nos ensina que nós somos espíritos eternos. Mas quando a gente fala de espírito, as coisas ficam meio inanimadas. Por isso, a gente traz o conceito sobre pessoa. E toda vez que a gente adentra sobre esse aspecto de pessoa, a gente sempre vai buscar, na origem da palavra, uma referência de persona ou máscara. Entretanto, este conceito ele veio
se aprimorando desde a época da Grécia Antiga, passando pelo Império Romano e mergulhando na Idade Média, e lá por volta do século IV, ele começa a trazer as nuances que outrora o Cristo já havia implementado em sua visita ao planeta Terra, sobre o que de fato se trata ser uma pessoa. Sobre o que se trata ser uma pessoa. O primeiro pensador a discutir esta relação do âmbito de vista cristão, judaico, trazendo para consigo toda essa tradição, toda essa riqueza, foi o nosso querido Santo Agostinho. Mas foi Boécio que, depois de Santo Agostinho, um filósofo romano, que ele dá o pontapé inicial a respeito do que de fato se trata ser uma pessoa. Boécio vai dizer que o ser da pessoa está identificado com o ser de Deus. Ora, até este exato momento, após mergulharmos na Idade Média, ser uma pessoa era ser o mesmo que um objeto. Ser uma pessoa era não ter tanto valor, porque nós éramos mensurados mediante aquilo que nós possuíamos. E por volta do século IV, Boécio, em uma discussão sobre a trindade, sobre a junção de um ser que é uno e trino ao mesmo tempo, que ele se revela como pai, mas se permanece, se apresenta como filho, e que se relaciona com a criação como espírito. No meio dessa discussão toda, Boécio vai dizer que o ser é uma pessoa, e que essa pessoa, essa criatura humana, eu, vocês e todos que aqui se fazem presentes, encarnados ou desencarnados, está edificado em Deus. Isso é magnânimo, porque isso nos catapulta e nos lança de um estado inanimado de uma cadeira ou de uma mesa, algo que tem um valor muito pequeno, mensurado, para um patamar celestial. Santo Agostinho, anterior a Boécio, mas também promulgador de um pensamento renovador para a sua época, somado ao conceito de São Tomás de Aquino, vai dizer que a pessoa é o que há de mais perfeito em toda a natureza. Essa parte é de Santo Agostinho. São Tomás de Aquino vai contribuir com esse pensamento dizendo que em toda a natureza o ser é dotado de autonomia e capacidade de relação. E é esta capacidade de se relacionar com Deus, com a fonte criadora, que vai nortear quem somos, que vai nos fazer lembrar quem somos e que vai fazer valer o nosso processo de vida, o nosso processo de evolução. Então, essas três vertentes, elas vão se afinar um pouco mais com o passar do tempo, pelas definições de mais dois grandes pensadores, o John Locke e o Immanuel Kant. Ali está um pouco borrado, eu acho que vocês não vão conseguir ler. Mas o John Locke, ele vai dizer que um ser inteligente e pensante, dotado de razão e reflexão, que pode considerar a si mesmo o mesmo ser pensante em diferentes tempos e lugares. O que John Locke está dizendo é que a nossa individualidade irá ser sempre a mesma, independente do espaço-tempo que a gente esteja. Isso soa familiar. Mas isso, muito familiar, né? E o Immanuel Kant
vai trazer uma luz sobre esse pensamento quando ele diz que a pessoa, como um fim em si mesmo e não como um meio para o seu fim, a pessoa possui dignidade absoluta e é o seu jeito moral por excelência capaz de autodeterminação. O fato é que a somatória desses pensamentos e o refinamento dessa ideia lança o conceito e lança a luz sobre o que nós somos enquanto individualidade, tirando da gente a definição de que somos personas, somos máscaras, somos atores momentâneos. E nos leva para um pensamento justo, moral e digno de que essencialmente somos partes de Deus. Essa é a essência deste pensamento. É exatamente aqui que a gente começa a se apropriar de quem verdadeiramente somos. E aqui começa a se fazer sentido o que o Livro dos Espíritos nos presenteia nas questões 76, 88 e 149, quando vai tratar sobre estas questões do que o que nós somos, quem eu sou. Kardec faz essa pergunta ao Espírito de Verdade, e eles vão dizer que define o Espírito como o princípio inteligente. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que Deus é a inteligência suprema. E nós, espíritos, fomos forjados dessa inteligência suprema, logo também somos um princípio inteligente. Nós não somos uma cadeira, embora a cadeira tenha o seu valor e a sua importância. Nós somos um princípio inteligente, e foi exatamente o que esses pensadores, desde São Tomás de Aquino, desde da Idade Média, em meio àquela escuridão toda, vem trazendo aos poucos para a nossa consciência, né? Outro tema importante que o Livro dos Espíritos vai falar é sobre a individualidade do Espírito. Ele estabelece que o Espírito é um ser distinto e individual. Mas é exatamente isso que Boécio falou no século IV. O ser da pessoa está edificado no ser de Deus. Eu habito no Deus que habita em mim. Logo, eu sou uma expressão dessa inteligência suprema, um convite a ser co-partícipe do processo de criação. Logo, todos somos co-criadores das realidades às quais nós estamos inseridos. E por que falamos sobre isso? Porque no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, uma passagem vai nortear um diálogo. Esta passagem citada no Evangelho de João, no capítulo 4, é a passagem da Samaritana. Nessa passagem da Samaritana, Jesus pede água para ela, porque ela está à beira do poço e tem lá um recipiente que pode fazer essa busca. E neste diálogo, ela vai inquirir Jesus, dizendo assim: como podes tu, judeus, pedir água a uma samaritana? Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Parece muito comum hoje, né? Os palestinos e os judeus e os israelenses ainda não se dão tão bem como hoje, né? Os muçulmanos xiitas não se dão tão bem ainda hoje. Ainda existe uma divisão
Ainda existe uma interpretação e uma busca de sobrepor a uma raça um Deus que não é Deus. Mas enfim, nesse diálogo, Jesus vai dizer assim para ela, que pouco importa se os filhos de Deus seguem a Jacó ou seguem a Abraão. Porque o que importa mesmo para os olhos de Deus é os espíritos que verdadeiramente irão adorá-lo. Abrindo e fechando aspas, para ser literal, ele vai dizer assim: no entanto, está chegado a hora de que fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Espírito e verdade. Espírito porque para estabelecer um relacionamento com Deus, eu não preciso estar aqui na casa espírita. Para estabelecer um relacionamento com Deus, eu não preciso estar na igreja São Francisco ou no templo batista, ou seja ele qual for a casa. O que eu preciso para estabelecer um diálogo e uma relação com Deus é estar em mim mesmo, em espírito. É neste momento onde eu elevo o meu pensamento, é que eu me encontro com Deus, é que eu estabeleço com Ele um relacionamento. Eu não preciso mais estabelecer um relacionamento por meio de um ato litúrgico. Silvio, o que é um ato litúrgico? Uma oferenda. Eu não preciso mais estabelecer um rito para me conectar com Deus. Isso Jesus falou, e isso foi rememorado posteriormente nesses conceitos que aqui estamos, sobre a individualidade do Espírito, sobre a imortalidade da nossa consciência, sobre agora a autonomia e a certeza de que eu habito do Deus que habita em mim. Esses conceitos trazidos pelas filosofias para iluminar as nossas mentes, a fim de que a gente possa, a partir daqui, estabelecer uma relação mais saudável com o que a gente tem por uma ordem social chamada religiosidade. Porque senão a gente vai continuar cego no meio de um tiroteio. E então a gente pode, desta maneira, afirmar que a pessoa é um reflexo do mistério de Deus, e todo amor, respeito e veneração, já que somos reflexo de Deus, já que a nossa fonte de existência está em Deus, todo amor, todo respeito e toda a veneração devem ser devotados à sua imagem. Devem ser devotados à minha imagem. E é exatamente neste ponto que a gente precisa relembrar sobre a lei de adoração. Porque no Livro dos Espíritos vocês não vão ver a palavra veneração. A doutrina espírita ela não trabalha com essa terminologia, mas ela trabalha com essa mesma pedagogia, estabelecida outrora por outros movimentos religiosos. Afinal de contas, o que nós estamos aqui hoje, neste mês, fazendo nesta casa, é uma rememorização da biografia ou da vida de pessoas que estabeleceram normativas morais a fim de que pudessem, por meio destas normativas, estabelecer
um diálogo com Deus e, estabelecendo esse diálogo com Deus, ser catapultado ao seu coração. Logo, construir a partir daí, então, o seu processo evolutivo. Quando você olha a vida do Allan Kardec, não foi isso que vocês ouviram? Quando vocês, na semana que vem, trabalharem a vida do Dr. Bezerra de Menezes, é isso que vocês irão ouvir, e hoje vocês também irão ouvir essas características que nos convidam a uma veneração, o que difere de um processo de adoração. E é esse tema que a gente vai rememorar agora. O Livro dos Espíritos, na questão 649, e entre 649 e 652, vai tratar deste tema. Ela vai dizer que a adoração só deve ser depositada à fonte criadora. Eu estou parafraseando, certo? Vocês chegam em casa e vão ler o livrozinho lá. Só deve ser ofertada a Deus. Só deve ser promulgada a Deus. E que esta adoração ocorre por meio do seu pensamento. Isso aqui é muito legal. Por meio do seu pensamento. Então, para adorar a Deus, eu não preciso, como outrora falei, estar fixo em um lugar e estabelecer uma ritualística de adoração. Mas eu posso, durante todas as minhas 24 horas, a partir ou à medida que me conectar com Ele, estabelecer momentos de adoração. Saio de casa, consagro o meu dia ao trabalho, louvo e agradeço pela oportunidade de estar em deslocamento e poder estabelecer um ato de serviço à sociedade por meio do meu trabalho. Louvor e adoração. Louvor e adoração. O que ocorre é que, depois do século IV, lá por volta do Concílio de Nicéia, 840 e alguma coisa, posteriormente à morte de Constantino, a sua esposa, que se via muito ligada ao processo de, por meio das imagens, estabelecer o seu processo ritualístico, tentou e estabeleceu dentro do movimento cristão católico romano o culto às imagens. É um embate essa questão e é polêmico até hoje. Mas eu trago a informação histórica. Olha, de 849 aos tempos que nós estamos hoje, quantas encarnações nós já tivemos? E quantas vezes nós não mergulhamos nesta mesma prática? A veneração pedagógica estabelecida pelo movimento cristão, especificamente o movimento cristão católico, visa, por meio das imagens, dos amuletos, das medalhas, relembrar a sua membresia, os seus membros, os seus fiéis, os valores que foram conquistados pelas pessoas, pelas consciências, que ela ortogou estado de santidade. Logo, quando olhamos para um Santo Antônio, é para as virtudes dele que deveremos, é nas virtudes dele que deveremos focar. Não na estatueta, não no milagre que ele, porventura, possa trazer conforme prega a Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro do movimento espírita, nós também veneramos, com respeito e admiração.
Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós iremos homenagear a irmã Sheila, o Chico Xavier, agora o Divaldo Franco. Por quê? Porque nós observamos que a caminhada dessas personalidades, as virtudes que foram conquistadas, está vendo que é a mesma pedagogia? É a mesma pedagogia. As virtudes que eles conquistaram provam para nós outros que nós também somos capazes. Porque o tempo, o espaço-tempo e as dificuldades sociais que eles viveram, nós também estamos vivendo. Nós também estamos experienciando. Eles também passaram pelas dores, pelo calvário, pela mentira, pela injustiça. Eles também passaram pelo desemprego, eles também passaram pela fome. Eles também passaram pelo que nós estamos passando. Mas eles conseguiram, por base desta relação com Deus, se manterem fiéis. E é neste olhar que também nós buscamos. Qual é a diferença então, Silvio? Você não está vendo um altar e um culto para Dr. Bezerra de Menezes. Você não está vendo um altar e um culto para a irmã Sheila, que no movimento católico é uma santa. E é por isso que a gente tocou no assunto de adoração e veneração. Uma das encarnações da nossa homenageada da noite de hoje é Joana Francisca Frémiotte. Ela é francesa. Essa encarnação dela se deu na França. Santa Joana Frémiotte era uma mulher linda, casada com um barão, teve 4 filhos, ficou viúva aos 28 anos, encontrou-se com ninguém menos do que São Francisco Sales. Para os católicos, São Francisco Sales é o patrono da caridade. Certo, gente? Não é pouca coisinha, não. São Francisco Sales viu em Joana muita virtude, e como ela o elegeu como um diretor espiritual, ela acabou que confessou a ele um desejo de servir a Deus. Joana não abandonou seus filhos. Quando esses atingiram a maioridade, ela pegou toda a fortuna, dividiu entre os filhos e disse: agora a força está com vocês. Vou servir a Deus. E Joana entrou em uma casa sem mobília alguma e estabeleceu ali a primeira congregação, que é intitulada a Visitação de Nossa Senhora ou Visitação de Maria. Hoje, essa ordem religiosa, que é uma ordem de clausura, tem só 300 conventos no mundo e 3.000 freiras, trabalhando e dedicando a sua vida ao serviço dos mais desprovidos. A ideia de Joana e de São Francisco Sales neste momento era acolher as viúvas. Por quê? Porque naquele momento a França estava em constantes guerras. E constantes guerras causam muita viuvez. Olha, percebe? Então, ela abdicou da sua vida confortável, da sua fortuna, para se colocar em serviço. Nunca assumiu a ordem como, vamos dizer assim,
Como é, mãe? Madre. Madre superiora da congregação. Ela tomou conta de uma casa religiosa e as outras casas eram outras irmãs eleitas. Com o passar de São Francisco Sales, um outro São Vicente de Paula assume os trabalhos. São Vicente de Paula também é um patrono da caridade para os católicos, né? Ao contrário do que a gente pensa, que Francisco de Assis, que também traz consigo esse viés forte, mas são de épocas distintas, e a espiritualidade traz exatamente São Francisco Sales, Santa Joana e São Vicente de Paula para fomentar dentro da igreja este carisma novamente. Esta era a missão desses espíritos encarnados neste momento histórico. Então, são pessoas que trabalharam e que se dedicaram ao ser pessoa, ao outro, e amaram ao outro como a si mesmo. Enxergaram no outro valor, e enxergaram tanto valor no outro que acharam por bem abdicar das suas próprias vidas para fornecer vida aos outros. A outra reencarnação que a gente conhece, da nossa querida irmã Sheila, querida, viu? Conheci ela um dia desse e já estou assim. É mole? A outra encarnação era Sheila, nasceu na Alemanha e desencarnou em 1943, no ápice da Segunda Guerra Mundial, por meio de um bombardeio. E aí os biógrafos não chegam a um consenso de qual cidade foi. Se foi Hamburgo ou se foi Berlim. Mas pouco importa. O fato é que ela desencarnou, né? E nesta encarnação, na Alemanha, Sheila, ela prestava auxílio aos doentes por meio da sua formação, que era de enfermagem. Certo? Mas aí a gente fica assim, tá, beleza. Como é que essa mulher veio parar no Brasil? Isso foi um dia desse. Não é verdade? No Brasil, em 1939, um grupo de espíritas, coordenado pelo médium famoso hoje, Peixotinho, estabeleceu um momento de vibração para os desencarnados da Segunda Guerra. Neste mesmo ano, o irmão de Sheila, Rodolfo, que também era médico, e aqui vai o sobrenome para botar todas as caraminholas na cabeça, Rodolfo Fritz, que não é o doutor Fritz que Arigó incorporava, porque o doutor Fritz, que trabalhava com Arigó e ainda trabalha no Brasil hoje, era cirurgião e desencarnou na Primeira Guerra Mundial, certo? O Rodolfo Fritz, irmão da nossa saudosa e amiga já também, ai que frufruragem, irmã Sheila, estou ficando íntimo. Irmã Sheila agremiou-se no exército alemão para, por meio da sua medicina, servir. Rodolfo e Sheila cresceram praticamente órfãos de mãe, e o seu pai, um médico, Dr. Fritz, que era um homeopata, estabeleceu dentro da sua casa uma normativa perante o que ele estava visualizando em sua sociedade na época. E o que ele estava visualizando? A guerra. A guerra promulga dor, sofrimento e morte. Então ele chamou seu filho, quando foi alistado para o exército, e disse: matar nunca. Matar nunca. Isso lembra algo.
da nossa reminiscência. Não matarás. Está nos 10 mandamentos de Moisés. Matar nunca. E aí, a Luftwaffe, que é o esquadrão aéreo alemão, juntamente com a infantaria alemã, invadem a Polônia, em uma das operações mais, do ponto de vista bélico, brilhantes da história da humanidade, porque ela toma 3 ou 4 países em 7 dias. Eles invadem a Polônia, e qual é a ordem estabelecida pelo exército alemão naquele instante? Executar todos os homens capturados. Pilotão de fuzilamento e bala para todo mundo. Por quê? Impediria um levante da sociedade. O exército alemão, a infantaria alemã cumpre isso à risca. E aí, quando infelira todo mundo, sobra um. Está faltando um soldado. E quem é chamado para atirar? Rodolfo. Rodolfo, você vai atirar no que está faltando. E ele se recusa. Não matar nunca. E aí o comandante disse, bom, já que você não quer matar, você vai morrer. E ele se junta aos poloneses e é fuzilado. Nesse mesmo instante, no Brasil, Peixotinho com o seu grupo espírita está vibrando pelos mortos, pelas almas que estão desencarnando na Segunda Guerra Mundial, e atraído este espírito se apresenta no grupo de Peixotinho. E ele, nas primeiras psicografias, assina o fuzilado. Ele não assina Rodolfo Fritz. Ele assina o fuzilado. Mas vocês poderiam se perguntar, por que esse espírito foi sugado? Ele está na Alemanha, foi sugado para o Brasil. Uma informação muito rica para nós espíritas nos foi trazida. Informação de que o Brasil é a pátria é o coração do mundo. Não é que a família Fritz era espírita? Esse é o bacana. A nossa irmã Sheila era médium, psicofônica. E o nosso amigo Rodolfo cresceu em um lar espírita. Talvez daí a diretriz paternal de matar nunca. Porque era um agravo à consciência e uma ferramenta de desconexão com a fonte criadora. O fato é que ele se estabelece um diálogo, conversa aqui com o Peixotinho, volta lá, informa a irmã qual é o seu estado, informa ao pai como ele desencarnou, como é que ele está e o que ele está fazendo. E relata para Sheila, quer dizer, relata por meio da Sheila, a família, o pai, supostamente quem estava ali, que estava fazendo um trabalho com um grupo espírita no Brasil, de resgate, de oração e de resgate a esses irmãos que estavam desencarnando na guerra. Olha que coisa linda, né? E aí, diz o biógrafo da Sheila, que em uma dessas comunicações, ele informa que Sheila vai escrever uma carta ao Peixotinho. O fato é que essa carta não foi possível ser escrita. Por quê? Porque o exército alemão, assim como os aliados, interceptavam correspondências, então não fazia sentido escrever. Em 1943, sobre forte bombardeio, essas duas cidades alemãs, que a gente não sabe a qual das duas a irmã Sheila estava morando, uma aeronave
cai sobre a casa que ela está. O pai desencarna de forma imediata e ela fica em coma. E aí, vendo esta situação da irmã, Rodolfo vem e solicita ao grupo Peixotinho que possa auxiliá-la no desencarne. E é isso que é feito. Em deslocamento não, é desdobramento, o grupamento e alguns médios vão até e promovem esse apoio para o desencarne da venerada Sheila. Passado algum período, 3 meses especificamente, Sheila se materializa pela primeira vez no grupo espírita Peixotinho. E essa é a foto que foi pintada quando isso ocorreu em 1948. E aí, faz o que agora com essas informações todas? Né? O que é que a gente faz com essas informações todas? Ora, uma santa para os católicos, ora, um espírito venerável para os espíritas. O fato é que é a mesma personalidade e o desejo dessa personalidade é o mesmo. E qual é o mesmo? Auxiliar. E, estando em terras tupiniquins, ela se associa a um hospital espiritual, de onde ela, essa parte eu já contei, de onde ela vem a se tornar diretora desse hospital, na colônia Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma cidade espiritual que se localiza sobre a cidade de São Paulo. Certo? Qual é a missão de Alvorada Nova? Auxiliar os espíritos em seus processos de cura. Em seus processos de cura. Tudo a ver, né? Uma enfermeira trabalha no hospital que quer auxiliar as pessoas, as personalidades, as consciências, independente do seu estado encarnado ou desencarnado, em seus processos de cura. Eu não vou me adentrar muito a essas questões, porque realmente eu vim conhecer Sheila há dias atrás. Mas o que eu posso dizer e o que eu pude perceber nas minhas leituras é que o desejo dessa consciência, desse espírito, é o desejo de servir. É tanto que ela fala com Peixotinho que gostaria de continuar atuando com ele nas materializações, mas desde que fossem para um ato concreto de cura. E aí o melhor biógrafo dela aí, fala que um caso específico chamou a atenção dele. Uma mãe evangélica foi surpreendida por um acidente em sua residência, onde um parafuso penetrou o pulmão da criança. E aí corre para o hospital e faz o quê? Nessa época, meus queridos, 1940, ninguém corta não. Ainda mais no pulmão. Sem ter o que fazer e mergulhada naquela angústia, ela ouve um conselho que diz assim, em determinado lugar, em determinada casa, as pessoas estabelecem e muitos casos de cura ocorrem. Ela foi até essa rua, chegou até a porta, mas só quem entrou foi a criança.
Ela diz assim, ó, não, você vai e eu fico aqui de fora aguardando. Entrando na casa, Sheila se materializa e promove, infelizmente essas coisas a gente não vê mais, ou se vê muito pouco. Promove uma desmaterialização do parafuso no pulmão da criança e uma materialização do mesmo parafuso na mão dela. E manda entregar à mãe. Estabeleceu, portanto, ali uma cura. Essa é a força dessa consciência. Percebam, somente um espírito que já tenha uma condição evolutiva e moral muito acentuada tem permissão para fazer determinados atos. É o caso dessa nossa querida amiga aqui. Não sou eu que digo, é o seu biógrafo e aqueles que a acompanharam e acompanham em seus trabalhos, porque ela está atuante e acompanha em seus trabalhos. O outro fato é que ela sempre quer se manter no anonimato. Pelos frutos conhecereis a árvore. Por quê? Porque ela quer e tem um comportamento parecido com o do mestre. Foi a sua fé que te curou. Foi o seu mérito. Eu fui apenas um instrumento. E a outra cura maravilhosa, muito bem divulgada, é a cura que ela promoveu ao nosso querido Divaldo Franco em suas cordas vocais. Divaldo tem um vídeo só contando esse episódio maravilhoso, mas o fato, e resumidamente falando, Divaldo em determinado momento desenvolveu um câncer nas cordas vocais, precisava ser operado e isso iria retirar as suas cordas vocais, e ele era um orador. Pelas coisas e pelas questões da vida, surgiu a oportunidade dele entrar em contato com a irmã Sheila, e esta administrou um medicamento que infelizmente ainda não está na nossa sociedade, em 3 aplicações que retirou o câncer do Divaldo e ele pôde cumprir com a sua missão. Isso é resumidamente, mas os senhores podem dar um Google e ouvirem na íntegra pelo próprio Divaldo este relato. Não contente com o que ele já havia experimentado, ele pede uma prova material. E jaz na casa do Chico esta prova material. Um pedaço do seu jaleco, flores, que Divaldo gostava muito, que era violeta, e flores, pasmem, flores dos Alpes da Alemanha. Estão lá sequinhas, mas estão lá. Lembra que a gente falou sobre veneração? Estão lá. É a mesma pedagogia, mas a finalidade é diferente. Se isso fosse em uma outra instância, em uma outra casa, essas relíquias estariam sendo levadas em procissões e conduzidas a igrejas para que elas pudessem serem cultuadas. No movimento espírita, isso não ocorre. E essa materialização foi permitida a fim de pedagogia. Ninguém está indo lá na casa do Chico tentar pegar uma relíquia para garantir um pedacinho no céu da irmã Sheila, por meio da irmã Sheila. Gente, eu não estou criticando o que outrora nós vivemos. Eu estou querendo, a partir dessa fala, estabelecer diferenças mediante ao mesmo processo pedagógico. Esse processo pedagógico de observar a vida das consciências que nós classificamos como veneradas é o mesmo para ambas e trazem a mesma finalidade, que é a observância dos seus aspectos e das suas virtudes.
certo? Não é uma crítica ao movimento religioso de quem quer que seja, até porque eu sou filho de lá e sei da importância que isso ocorre, da sua importância, certo? Mas Sheila dá uma contribuição a mais. Ela, por meio da psicografia do Chico, estabeleceu aí uns 10 sinais de alerta para nos auxiliar nos nossos processos do dia a dia. Ela vai dizer assim, mediante a uma impaciência excessiva, observe se você não está aplicando o desprezo pelo tempo de Deus. São pontos de reflexão. Mediante o julgamento do próximo, observe uma autocrítica. Se eu estou criticando muito o outro, é porque o comportamento do outro está falando muito ao meu psiquismo. Logo, mediante uma autocrítica, eu posso chegar à conclusão de que ele é apenas um espelho daquilo que está muito latente em mim mesmo. Se o seu comportamento me aborrece demais, é porque talvez, 99,9% dos casos, este mesmo comportamento está muito forte em mim. Então, em vez de eu ficar me preocupando com o comportamento do outro, eu vou fazer uma autoavaliação. Mas não é esse o propósito da doutrina espírita? Conhecer-se, né? Pelo desejo de vingança, acelerar o pensamento pela revanche. Quando essas questões aparecerem. O orgulho exacerbado é sentir que a dor do próximo, a dor própria é a maior. Pela reclamação constante, ver o sofrimento como injustiça. O ciúme e a inveja, desgosto pela felicidade alheia. Ela está fazendo uma correlação, né? Eu estou sentindo isso, mas isso reflete este sentimento que está dentro de mim. Estou sentindo isso reflete dentro de mim dessa forma. É porque eu preciso observar isso. Todos esses parâmetros vão nos auxiliar a preservar o nosso psiquismo e nos afastar de processos obsessivos. Na quinta-feira, eu não sei se eu comentei aqui, depois de um diálogo no trabalho com um colega, um pensamento ficou em loop na minha mente. Uma conversa no trabalho, este pensamento ficou em loop. O que é um pensamento em loop? Ele fica indo e voltando, e a cada momento que ele vai e vem, ele se reafirma, não é? Ele vai, vem e se reafirma. Ele vai, vem e vai se reafirmando. Esse ir e vir, essa afirmativa, em um momento vai se tornar realidade. Realidade. É isso que a irmã está nos querendo dizer. Prestemos atenção aos nossos pensamentos, porque quando ele entra nesse estado de loop, de tanto ele se afirmar, ele vai se realizar. Ele vai se realizar. Mediante ao desespero e a vontade de vingança, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele mesmo. Vai acontecer alguma coisa que vai favorecer com que eu me vingue. Mas esse não é o ensinamento do Cristo e esse não é o propósito da doutrina dos Espíritos. Muito pelo contrário. Então, ela recomenda que toda vez que um daqueles sinais vir a surgir, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece.
e na luz do discernimento. É uma palestra meio difícil para mim, porque eu gosto mais de ficar livre, né? Mas essa era uma palestra bibliográfica, eu tinha que trazer referências. Irmã Sheila é igual a mim, igual a vocês. É um ser criado por Deus, que recebeu um convite de Jesus para atuar nas trincheiras do planeta Terra, por meio da prática da caridade, do amor incondicional, por meio da aplicação direta da lei de Deus na vida dela. Tudo que ela fez, tudo que ela faz em pró e em comunhão da comunidade terrena vai reverberar no psiquismo dela. Tudo que eu fizer vai reverberar no meu psiquismo. Quando proferimos na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, é exatamente isso que devemos nos lembrar. Porque o nosso estado pós-morte será exatamente como nos comportamos aqui nesse instante. Se cultivo ao invés do amor, a raiva e o ódio, quando desencarnar, é com raiva e ódio que eu vou me encontrar. Mas se eu pratico o desapego, se eu tento implementar a lei de amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, é exatamente nessa faixa vibratória que eu vou me encontrar. Por isso, olhar para essas vidas, para estes exemplos, se torna pedagógico para nós. Porque ela, a última reencarnação dela, foi há 80 anos atrás. Em um mundo em guerras, eu penso que nós também estamos em guerra. Em um mundo onde o desejo, o poder e a cobiça sufocou o status quo de humanidade, eu penso que nós estamos vivendo um momento histórico muito parecido. A diferença é que nós, nesse momento, não estamos mergulhados em um conflito bélico, mas estamos até o nariz em um conflito moral, onde o Evangelho nos conclama a uma mudança drástica de comportamento e urgente, porque são chegados os fins dos tempos. Os fins de tempos onde exatamente o amor, dos tempos onde a dor, o ódio e o rancor domina, para a alvorada de um tempo onde a caridade, o amor e a justiça irão predominar. Aonde eu e vocês querem estar é o que precisamos responder. Todos os dias, todas as horas, a cada instante do nosso processo reencarnatório, neste espaço-tempo nomeado 2025, que está chegando ao fim. Obrigado pela atenção de vocês, perdoe-me pela imperícia a respeito do tema e até a próxima.